Fala pessoal, bom dia mais uma vez, olá. Vamos continuar falando sobre imunologia básica, tá bom? Sem trava-língua agora, né? Que nem na última. Vamos falar um pouquinho sobre imunização ativa e passiva e falar sobre alguns conceitos importantes, né? Quando falamos de doenças aí infecciosas, beleza? Vamos lá então. Galera, nós falamos na aula passada sobre imunização humoral, imunização celular, que fazem parte da imunização, né? Na imunidade adaptativa. Falamos sobre imunidade inata. A imunização ativa e a imunização passiva, elas fazem parte do que chamamos de imunidade adaptativa, tá bom? Ah, e são tipos de imunização diferentes. A imunização ativa é quando o seu próprio corpo produz os anticorpos. E a imunização passiva é quando o seu corpo já recebe os anticorpos prontos, perfeito? Imunização ativa, pessoal, ela pode se dividir de duas maneiras. Ela pode ser uma imunização ativa natural, que é quando você tem contato com um agente infeccioso e esse agente infeccioso ele está em plena capacidade e aí você fica doente, só que depois você sobrevive, consegue formar os seus anticorpos e quando você é infectado novamente por esses agentes infecciosos, você aí está imunizado, porque você naturalmente teve contato com esse agente infeccioso, ele te infectou, você sobreviveu e agora quando ele te infecta de novo, você já está protegido. Exemplo que acontece muito é com a catapora, né? Você pega uma vez quando é criança, mas depois quando você é adulto, você pode ter ali contato com crianças que têm a doença e não se infectar, né? Sarampo também da mesma maneira. Então, isso é um tipo de imunização ativa, você formou seus próprios anticorpos, sobreviveu e aí quando você for infectar de novo, você está bem, por quê? Porque você sobreviveu à última infecção, manteve os anticorpos, porque as células do sistema imunoadaptativo elas têm memória, e aí você está tranquilo, sossegado. Só que, pessoal, nem todas as doenças são dessa maneira, porque algumas doenças podem te matar, podem te levar a óbito. Então, a imunização ativa de maneira natural, nem sempre ela funciona por causa disso. Você precisa sobreviver. Se você não sobreviver, não vai ter como você lidar com essa doença novamente. Então, esse é o grande perigo dela, né? De você expor a pessoa naturalmente a esse antígeno em pleno vapor. Mas você tem a imunização ativa artificial, que você pode pegar o antígeno, né, um agente infeccioso morto, ou pelo menos que ele não consiga aí causar, né, grandes danos. E aí o que você faz? Você produz, né, esse composto com esse agente infeccioso morto ou atenuado, né, funcionando a não pleno vapor, introduz ele na pessoa. Nós chamamos isso de vacina. A vacina é justamente isso. E aí, esse indivíduo vai receber esse agente infeccioso, vai ter o processo de infecção, né? O corpo vai reagir, imunidade inata, imunidade adaptativa, produz anticorpos, e aí a pessoa ela está imune àquela doença sem precisar ter corrido o risco de ir a óbito. Perfeito? Essa é a imunização ativa de maneira artificial, que é a vacina. Perfeito? E isso aí, pessoal, tem efeito duradouro, pode durar aí vários anos, tá? Depende muito de qual agente infeccioso nós estamos tratando. Se for gripe, pode durar 1 ano. Se for febre amarela, pode durar 10, por exemplo. E se for alguma coisa como sarampo ou poliomielite, isso aí é para a vida toda, perfeito? Então depende muito do agente infeccioso, tá bom? Então essa é a imunização ativa, você produz os seus próprios anticorpos. Na imunização passiva, você recebe os anticorpos prontos. E qual é o resultado disso? O resultado é que você não vai ter memória, tá? Essa imunidade ela vai ser temporária. E nós temos a imunização passiva natural e a imunização passiva artificial. Na natural, pessoal, nós recebemos esses anticorpos naturalmente pela nossa mãe, seja pela placenta ou seja pelo leite materno. Recebemos esses anticorpos, são importantes porque nós vamos ficar temporariamente imunes. Enquanto nós estivermos aí recebendo, né, o leite materno e aquilo que vem pela placenta, e os anticorpos pela placenta, nós estamos imunes. Mas a partir do momento que a criança ali para de mamar, então essa criança agora ela está exposta a esses antígenos, a esses agentes infecciosos. E aí, quando eles infectarem a criança não vai ter esses anticorpos, ela vai ter que produzir os seus próprios anticorpos. Perfeito? A imunização passiva também, pessoal, ela pode ser artificial. E aí como acontece? Você pega o antígeno, você introduz no animal de grande porte, geralmente se usam cavalos.
E aí o cavalo ele vai reagir a esse antígeno, ele vai ter o processo infeccioso, e aí, pessoal, ele vai produzir os anticorpos. Ele vai produzir esses anticorpos, e você vai pegar esses anticorpos e produzir um soro. E aí esse soro ele pode ser injetado em um ser humano, quando tiver contato com o antígeno, do qual ele não vai conseguir lidar rapidamente. Perfeito? E aí, galera, isso é muito importante. Por exemplo, tétano. Se a pessoa esqueceu de tomar a vacina para tétano, não vai dar tempo da pessoa produzir os seus anticorpos contra o tétano. Talvez ela morra antes disso. Então, você tem um soro então antitetânico, que é introduzido na pessoa quando ela tem um corte aí profundo, tá? E aí teve contaminação, tá? Por tétano. Então, você dá esse soro para a pessoa para que ela não venha a ter tétano, para que ela tenha anticorpos ali e que esses anticorpos já combatam alguma bactéria, tá? Do tétano, se essa pessoa já estiver contaminada. É mais para não arriscar, porque a pessoa pode realmente vir a óbito. Agora, acontece também você ser picado por alguma serpente, por algum animal peçonhento. E aí, seu corpo não vai ter tempo de produzir tais anticorpos. E você não tem vacina para isso. Tá? Não existe vacina para picada de serpentes. Então, o que acontece? Você pega o soro produzido, que é o soro antiofídico, que é produzido do mesmo processo, você introduz isso no animal de grande porte, esse animal de grande porte produz os anticorpos, e aí você pega os anticorpos prontos, e aí você consegue aí lidar com o veneno da serpente, porque esses anticorpos estão prontos, eles vão combater essas toxinas. Só que, qual o problema da imunização passiva, pessoal? É que a imunização passiva, você não tem tempo de ficar imune. Tá? Você não tem tempo, no sentido de que você não tem tempo de... Vamos procurar a palavra certa. Você não tem memória. Tá? Então, assim, não é uma coisa duradoura. Você não vai ter um grande tempo onde esses anticorpos aí, eles vão ficar armazenados. Depois que a infecção passou, os anticorpos eles vão sumir naturalmente e você não vai saber como produzi-los. É mais ou menos assim, você recebe, você não estudou para a prova e você recebe a cola. Beleza, você fez a prova, mas quando você for fazer outra prova do mesmo assunto, se você não tiver a cola, você vai se dar mal, entendeu? Então, nesse caso, a imunização passiva ela funciona da mesma maneira. Se você não tiver esse soro depois e for picado de novo pela serpente, vai dar ruim. Enquanto na imunização ativa, não. Você tem os anticorpos ali já produzidos, porque você ou teve contato direto com o antígeno que está funcionando perfeitamente, ou você teve contato com o antígeno que foi atenuado, mas que foi capaz de você produzir os seus próprios anticorpos do mesmo jeito, tá bom? Então, na dúvida, não crie lá a Naja, tá? Pode não ter o soro, e você pode se dar bem mal por causa disso, além de ser crime, tá bom? Galera, alguns conceitos importantes, tá? Principalmente quando a gente fala aí de doenças que podem ser causadas por micro-organismos, doenças que são conceitos que são importantes para quando a gente falar, né, sobre essas doenças. Surto. Surto é quando você tem numa região ali um aumento de muitos casos dessa doença. Sei lá, você teve um surto de dengue no Distrito Federal. Quer dizer que ali no Distrito Federal você teve vários casos de dengue ali, mas é só no Distrito Federal, tá, que estão ocorrendo. Epidemia, pessoal, é quando esses casos eles extrapolam aquela região específica e que eles já começam a aparecer em várias outras regiões. Sei lá, você tinha ali na China e ali já no Japão, Singapura, já algumas pessoas infectadas pelo corona. E aí você não tinha mais um surto, né? Como era o surto de Wuhan, que foi onde começou na China. Você já tinha agora uma epidemia, já tem várias cidades da China e algumas outras cidades ali do continente asiático. Endemia, pessoal, é quando você tem uma doença que ela ocorre ali naturalmente numa região e que é controlada, assim, tá? Mas ela sempre ocorre em certos casos. Sei lá, pensa na malária e na febre amarela aí no norte do nosso país, tá bom? São doenças endêmicas que elas ocorrem lá, são controladas assim, não extrapolam o número de casos, mas são doenças que ocorrem naquelas regiões. E a pandemia, pessoal, é quando você tem uma doença que tem número de casos espalhados aí e acima do esperado em várias partes do mundo. Esse PAN aí representa mundo. Então é quando todo mundo aí, ou vários continentes pelo menos, foram aí afetados, tá, por essa doença, que é o que nós estamos vivendo agora, né, com o Covid.
Perfeito? Então, galera, é isso. Qualquer dúvida é só vocês utilizarem o mural ou os comentários tá no YouTube ou também vocês podem usar o WhatsApp, tá bom? É isso, até mais. Tchau, tchau.